Tá certo, muito boa essa cronologia de Collor até os dias de hoje, Pedro. Jussara nos conta agora também, porque hoje é dia de entender, né? Ontem foi aquela confusão, hoje é dia de colocar o pé no chão e entender tudo isso que está acontecendo. A Jussara vai contar agora pra gente como foi a cronologia desde o recebimento dos presentes por Bolsonaro até a conclusão do inquérito. Então vamos prestar atenção. Jussara, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Olha só, vamos lá. Até o indiciamento da Polícia Federal, que começou ontem, que terminou ontem a conclusão do inquérito, a gente está esperando agora a Polícia Federal remeter esse inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso começa ainda no primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu vou contar aqui para vocês qual é essa cronologia que levou toda essa investigação que termina com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas. Em outubro de 2019, a gente vai mostrar aí na arte para vocês, em outubro de 2019, Bolsonaro recebeu um kit de joias de ouro branco com anel, abotoaduras, um rosário islâmico e um relógio Rolex, uma viagem que ele fez à Arábia Saudita. Depois, em outubro de 2021, ou seja, 2 anos depois, o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também numa viagem, ganhou uns presentes que deveriam ser entregues aqui à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que aconteceu? Parte desse kit ali, dessas joias sauditas, vieram numa mochila de um assessor de Bento Albuquerque. E aí que esses itens foram apreendidos no aeroporto de Guarulhos. Lembra, só para a gente não perder a linha do tempo, isso foi em outubro de 2021. O que tinha nesse kit, nesse estojo? Tinha um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes. Tudo isso retido lá. Passa o tempo, junho de 2022, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, na época ainda no cargo, ele viaja para os Estados Unidos, vai à Pensilvânia para vender os 2 relógios, né, que Bolsonaro tinha ganhado da Arábia Saudita. Para esses itens, ele conseguiu um valor de $68 mil. E, segundo a investigação da Polícia Federal, esse valor foi depositado na conta do general Mauro Lourena Cid, que é pai do ex-ajudante de ordens e, na época, ocupava um cargo ali na Apex, em Miami. Pois bem, aí vamos cortar para o final do governo Bolsonaro. Em dezembro de 2022, o então secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, ele passa a tentar a liberação daquelas joias que ficaram retidas lá em 2021, quando o assessor de Bento, do ministro de Minas e Energias, tentou entrar no Brasil com esse kit de joias. Então, ele tenta essa liberação. E aí começa toda a movimentação ali. A Receita Federal acaba não liberando, mas aí corta para 2 dias depois, a gente está falando do final do governo Bolsonaro, Bolsonaro deixa o Brasil para não passar a faixa presidencial para o presidente Lula e leva nesse mesmo avião uma mala que contém os objetos que ele tinha ganhado. Por exemplo, um kit de joias também e 2 esculturas douradas. Uma árvore que tinha e um barco dourado ali, que depois eles tentaram vender também. Bem, vamos aí, acaba o governo Bolsonaro, o presidente Lula assume aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, essa mala que tinha esse kit das joias e também essas esculturas foram entregues ao general Mauro Lourena Cid. Isso ficou bastante conhecido na época, porque depois a investigação mostrou que tinha as imagens, a pedido do Mauro Cid, o general Mauro Lourena Cid tira fotos desses itens e a imagem dele acaba refletida nesses estojos que eles estavam colocando à venda. Então, isso é o começo ali dessa história toda. Quando em março, tudo isso começa a ser revelado numa reportagem do Estadão, que mostra lá aquele comecinho lá, quando a Receita Federal barrou o então assessor de Bento
de Bento, desculpa, esqueci o nome do Albuquerque. Bento Albuquerque, isso. De Bento Albuquerque, lá quando eles tentaram também retirar ali aquelas joias que ficaram presas no aeroporto, retidas no aeroporto. Bem, com a divulgação do caso, começa a investigação toda e Mauro Cid, nesse momento, começa uma tentativa de resgatar essa joia nos Estados Unidos. Ele e outros assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí entra também, no dia 14 de março daquele ano, o advogado Frederic Assef, ele recompra o relógio que havia sido vendido por Cid. Aí, no dia 15, o TCU determinou a devolução desses presentes em 5 dias úteis. Como a gente estava contando aqui, né? Teve toda essa operação ali para recomprar tudo que estava nos Estados Unidos, trazer para o Brasil. Então, no dia 24, com essa operação que foi montada, eles conseguiram colocar ali o primeiro kit, devolver à Caixa Econômica Federal o primeiro kit de joias que tinha sido presenteado a Jair Bolsonaro. No dia 27 de março ainda, o Cid consegue recuperar o Rolex que ele tinha vendido e demais joias. Com isso, ele também consegue devolver essas joias, né? Em abril, ele consegue devolver todas essas joias que estavam faltando para a Caixa Econômica Federal e isso termina ontem com esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas. Claro, isso aqui são detalhes que foram revelados durante a investigação, mas fica a expectativa agora para a entrega desse relatório final da Polícia Federal para, de fato, entender a dinâmica dessa venda desses presentes que foram recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também a operação de recompra para tentar aliviar a questão ali para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Yuri Pita quer acrescentar? Tá caladinho? Vem pra cá, diga alguma coisa pra gente, que eu sei que você tá... prestando atenção nessa explicação toda da Jussara Soares. Pois é, porque é isso. E este caso em específico, diferente, por exemplo, do caso das vacinas, cujo inquérito está para ser concluído, que veio à tona já com muita coisa que foi investigada pela Polícia Federal até se chegar àquela operação que levou, inclusive, à prisão preventiva de Mauro Cid. No caso das joias, justamente porque foi um esforço de reportagem de Adriana Fernandes e André Borges que trouxe à tona toda esta operação de bastidores do governo Bolsonaro para tentar reaver a joia apreendida pela Receita Federal, esta investigação de fato foi acompanhada como uma novela. Vários passos vindo à tona antes deste indiciamento. Foi uma investigação muito mais com cara de CSI, digamos assim, que fomos acompanhando passo a passo as descobertas dos investigadores, diferente do caso da vacina, que muita coisa já tinha sido concluída quando veio à tona o relatório da Polícia Federal, que levou ao pedido de prisão preventiva de Mauro Cid, que já tinha todos aqueles movimentos para se tentar fazer a operação em Duque de Caxias, todas as outras histórias com a inserção de dados falsos por um posto de saúde na zona noroeste de São Paulo, enfim, ali já tinha uma trama mais construída e revelada, mas neste caso aqui a gente viu a história ser revelada passo a passo e, de novo, o apelo que tem o fato de serem joias de marcas de alto luxo, mundialmente conhecidas e que, enfim, muita gente nem sequer tinha ouvido falar antes desse caso vir à tona, Débora. Exatamente. Bom, obrigada, time. Daqui a pouco a gente volta com o Pedro Venceslau e Jussara Soares.